Oi, nono ano, bom dia para vocês. A nossa aula hoje vamos dar continuidade ao assunto maravilhoso que é a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Então a gente vai ver o seguinte: vimos o expansionismo do nazifascista, o início da guerra, quando foi que houve mesmo, que aconteceu a guerra, certo? E agora a gente vai ver o seguinte: o avanço dos aliados. Então, para você ver que, no caso, os aliados também, eles também começaram não ficavam recuados, não. Então, eles começaram a avançar. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em duas fases. A primeira seria o avanço das forças do eixo e a segunda, o avanço das tropas dos países aliados. Então, o avanço dos aliados também, eles começaram a avançar. Não ficou só recuadozinho esperando, não. Eles foram para cima. A França, em 1940, ela não suportou o avanço das tropas nazistas e se rendeu. Esse foi um duro choque justamente para os opositores de Hitler. O general Charles, ele fugiu para a Inglaterra e de Londres organizou uma resistência francesa. A França, derrotada, foi que fez? Militarmente e fisicamente dividida, tornou-se colaboradora através do governo de Vichy, liderado pelo general Pétain. Foi complicado. Essa Segunda Guerra Mundial não foi nada boa, não. Como a Inglaterra ela não se rendeu, os alemães passaram a atacar a o URSS, né? Que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, naquele tempo, né? Em 1941. Quebrando, então, o Pacto Germano-Soviético e na operação conhecida como Barbarossa. Muitas batalhas elas foram vencidas pelos alemães. Mas a resistência soviética, ela foi muito grande. E em pouco tempo, os alemães tomaram Kiev, capital da Ucrânia. E também Leningrado, atual São Petersburgo. A Grécia e a Iugoslávia também sofreram ataques e foram ocupadas por tropas alemãs e italianas. Nesse mesmo ano, também aconteceu, no dia 7 de dezembro, o Japão atacou a base militar americana. Os americanos acabaram entrando no conflito ao lado dos aliados e a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. A guerra tomou imensas proporções. Claro, né? O presidente Roosevelt, que já transformara a indústria norte-americana para a guerra, estimulou a população cada vez mais a lutar. Quer dizer, mais cada vez vamos à briga, vamos à luta e assim continuar. A primeira derrota alemã foi em Stalingrado, na URSS, quebrando o mito da invencibilidade alemã, porque a Alemanha queria ganhar tudo, não é isso? Veja que o nome da cidade Stalingrado carrega o nome do chefe do governo soviético. Por isso, os soviéticos, eles não poderiam se render. Essa batalha se tornou justamente naquele momento vital para o URSS. Ela queria ganhar de qualquer maneira. Os nazistas, em solo soviético, cometeram justamente o mesmo equívoco de Napoleão, pois tiveram que enfrentar o rigoroso inverno russo, deixando as tropas desguarnecidas. Esse erro estratégico foi totalmente fatal. Acabou com ela, certo? Em 1942, as forças aliadas, elas empreenderam vários ataques a áreas
dominada pelos nazistas. Enquanto isso, no continente asiático, o Japão começa a sofrer uma série de derrotas imposta por tropas australianas e americanas. Já na África, tropas americanas e inglesas reconquistaram totalmente o território. E em maio de 1943, as tropas alemãs elas foram definitivamente derrotadas no continente africano, passando a concentrar esforços totalmente no continente europeu. Vocês viram como as coisas elas se configuram totalmente, elas se mudam imensamente, certo? O Brasil na guerra, como foi que o Brasil entrou? Foi o seguinte, em 1944, o Brasil entrou com suas tropas na Segunda Guerra Mundial. A participação brasileira nesse conflito foi proporcional à sua importância no cenário mundial. Então, foi muito importante a gente entrar. O país enviou mais de 25 mil soldados para o teatro de operações. Os contingentes brasileiros foram chamados de Força Expedicionária Brasileira, FEB, FEB, e seus combatentes eram chamados de pracinhas, que demonstraram muita coragem. Contrariando todas as expectativas, o que aconteceu? A participação brasileira ela foi considerada importante, haja vista que nessas forças armadas conseguiram capturar em território italiano aproximadamente 15 mil soldados alemães. Veja que também não brinca com a gente não, né? As principais batalhas aconteceram em Monte Castelo, Montese e Pisa. A Força Aérea Brasileira, a FAB, também se encarregou de auxiliar os pracinhas no conflito e, para isso, foi criado o primeiro esquadrão de caça brasileiro, que ficou conhecido como Senta Apuá. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Nono ano. E na próxima aula, nós vamos ainda dar continuidade à aula sobre a Segunda Guerra Mundial, ok? Tchau para vocês, até!